Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bom, estamos nós aqui para a última aula da apostila número 2, né? Pensando o segundo ano, ok? Essa aula pode vir a ser também encaminhada para o terceiro ano, mas pensando o segundo ano, né? Essa é a última aula. E o tema dela é comércio e turismo no Brasil. Então, assim como nas telecomunicações, no transporte, né, nós tivemos uma aula, né, anterior em que itens foram trabalhados, elementos, né, em escala global. Então, falamos de telecomunicações, falamos de transportes, falamos de comércio e falamos de turismo. E aí a gente está agora, né, fazendo um complemento e inserindo o Brasil dentro dessa temática, tranquilo? Então vamos lá, começando a trabalhar a primeira parte da aula, nós vamos falar sobre o Brasil na questão comercial e depois, na segunda parte, né, a questão do Brasil no turismo. A respeito no aspecto comercial, o Brasil ele é considerado para o mundo uma liderança regional, ok? Ele não é uma liderança internacional. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, se eu não me engano, a nona. Então, óbvio, o Brasil é um país importantíssimo, né? Um mercado importantíssimo, um mercado que atrai a atenção dos grandes, né, investidores internacionais. É um mercado emergente, é considerado um país em desenvolvimento. Porém, quando a gente visualiza o número que o nosso país exporta e importa, é um número que é pequeno dentro do comércio internacional, certo? Então, um número que é menor a 5%. Por volta de 3%, ok? Historicamente, nós nos inserimos na divisão internacional do trabalho, das trocas econômicas mundiais, como um exportador de primários e um importador de manufaturas. Aí depois dos anos 30, principalmente do século 20, nós passamos, né, a produzir industrializados, manufaturas, principalmente para o mercado interno, e depois a gente passou também a exportar manufaturas para o mundo, principalmente para países da América, tá certo? Então a gente pode dizer que nos últimos anos, por conta de uma crise, principalmente da nossa indústria, né, e de algo que vocês escutam muito na TV, chamado Custo Brasil, né, nós temos diminuído a pauta de exportações de produtos manufaturados e aumentamos, né, a exportação de produtos primários, carnes, minério de ferro, soja, café, itens do setor primário da economia, tá certo? Então, em geral, podemos dizer que o mercado interno é forte, mas ainda ele é um pouco limitado, né? Por que que ele ainda é limitado? Por conta do baixo poder aquisitivo da maior parte da população brasileira. Então, a gente viu em algumas aulas aí, no início do curso, né, da apostila número 2, que no Brasil, mais ou menos 75% das pessoas ganham até 2 salários mínimos, que equivale aí, né, a 2.040 reais. Então, muita gente ganha entre um salário e meio, que é coisa de 1.500 reais. Então, isso representa um poder aquisitivo muito baixo. Ok? Né? Então, isso limita, né, o nosso consumo. Então, pensando em perspectiva externa, no setor primário a gente é altamente competitivo,
mas no setor industrial, né, nós temos perdido muito espaço, muita relevância entre os produtores de bens industrializados no mundo, ok? O que seria esse custo Brasil? Segundo os economistas, o custo Brasil envolve tributos, alta tributação por parte, né, dos poderes federal, municipal, estadual, né, por conta de burocracia, por conta de uma infraestrutura precária ou concentrada no setor rodoviário, como nós falamos em aulas anteriores, né? Então o custo do frete. E segundo alguns economistas, que contratar no Brasil representa um valor muito alto. Não é bem o valor do salário, mas dos tributos que incidem sobre o salário ou sobre a contratação de trabalhadores, certo? Então, por isso que no final das contas custa caro contratar no Brasil. Pensando no comércio exterior, né? O Brasil participa de um projeto integracionista, já representou mais importância no momento, né? O Mercosul, né, o mercado comum do Sul, representa, né, muito pouco na nossa vida econômica e comercial, né? Por quê? Porque o governo que está no poder, né, isso, né, não é eu que estou falando, isso são os estudantes e pesquisadores em relações internacionais. Esse governo ele tem ignorado um pouco o Mercosul. Por quê? Porque ele prefere, né, uma via bilateral. Entretanto, né, os compromissos assinados no passado nos prende ao Mercosul. Então, o Mercosul ele é importante para o Brasil porque, sobretudo, né, o Mercosul consome nossos produtos industrializados. Se vocês forem mapear no mundo quem consome nossos produtos industrializados, né, poucos fora do Mercosul e da América Latina, ok? E dos Estados Unidos também, né? Há muita importação de bens industrializados por parte dos Estados Unidos, ok? Então, o Brasil tem, né, essa dificuldade de inserir os seus produtos, sobretudo produtos do segmento industrial, né, do secundário, do setor secundário da economia no mundo. Também porque ele não é competitivo, ele não apresenta uma alta qualidade, né? Mesmo assim, nós tivemos nos últimos anos superávites comerciais, ou seja, nós exportamos mais do que importamos em número. Isso é bom? Claro, isso é bom, que significa estar entrando mais dinheiro no nosso país. Só que isso representa um ponto negativo que está oculto nesses números. O que seria? Como nós não produzimos bens de produção, máquinas, para serem implementadas na indústria, nós necessitamos importar. Se nós importamos pouco, significa que nossa estrutura industrial ela não evolui, certo? Então, poderia ser que o número de importação fosse maior e não fosse tão ruim, porque nós estaríamos modernizando a nossa capacidade produtiva, coisa que não acontece na realidade, né? A nossa indústria, ao longo do tempo, das últimas décadas, ela tem, né, sido protegida pelo guarda-chuva do Estado, pelo protecionismo. Então, né, não só o governo do PT, mas o governo do Fernando Henrique, o governo militar, né, o governo Temer, né, ele protegeu a nossa indústria, porque se há abertura, né, talvez o Fernando Henrique foi o único a exceção aqui, que se valeu realmente de um livre comércio, né, a nossa indústria não se modernizou e parte dela quebrou, ok? Então esse é um ponto bastante interessante para se colocar aí, para vocês tomarem nota, né? Atualmente, novamente, eu abordo aqui a questão, fazendo uma análise, certo? Uma análise do que tem acontecido, né, nas relações internacionais. Vocês sabem que eu também estudo um pouco isso.
o nosso país ele tem se envolvido em pendengas ideológicas, né, em confrontos ideológicos, principalmente com o nosso principal parceiro, que é a China, né, e isso tem atrapalhado um pouco, né, assim como a questão do Mercosul ser ignorado, isso atrapalha nos resultados, isso representa uma menor proximidade, né, diplomática, comercial. Então, o setor do agronegócio já tem manifestado, né, a sua contrariedade, né, das ações, né, do nosso chanceler, ok? Então, uma vez que o nosso assunto é comércio exterior, eu tenho que abordar uma coisa dessa, né, falar sobre relações internacionais e falar do governo atual, ok? Os principais parceiros de exportação: China, União Europeia, Estados Unidos e Argentina. E os principais parceiros de importação: União Europeia, China, Estados Unidos, né? Então, nessa imagem, né, nesses dados que eu averiguei, os três vão estar aí quase sempre se repetindo. Aqui, né, um mapinha que mostra, né, esse é um mapa muito novo, uma pesquisa muito recente que foi lançada na internet, que os principais destinos de exportação. Então percebam que a bandeirinha da China graça, né? China, Estados Unidos e Argentina. E aqui também, ó, China, Estados Unidos e Argentina, ok? No caso das importações. Então nós temos um ranking de parceiros comerciais, né? Segundo, né, essa imagem, essa arte que eu prospectei de 2017. Então, nas três questões, na exportação, importação e principal parceria, os três se repetem: China, Estados Unidos e Argentina. Aqui, né, os itens de exportação, a porcentagem, né, produtos básicos estão ganhando, aí depois industrializados, semi-manufaturados. Então, semi-manufaturados é como se fosse a carne, ok? Carne empacotada é um item semi-manufaturado. Industrializados e manufaturados. Aqui eu tentar entender aqui o que seria a diferença entre industrializado e manufaturado. Talvez envolva itens, né, feitos à mão, alguma coisa do tipo. E aqui a importação. Então veja que bens de capital, máquinas, né, nós estamos importando pouco. E aqui bens intermediários são bens que vão, né, estar presentes em outros produtos, né, insumos, componentes. E aí combustíveis lubrificantes. Então perceba, nós temos a Petrobras, que é uma das principais empresas petrolíferas do mundo. Só que nós ainda não somos suficientes em refino, certo? É preciso um investimento maciço nisso. Nós importamos, né, combustível pronto e exportamos petróleo bruto. É uma coisa meio paradoxal. Aqui, principais itens de exportação do Brasil em 2015: soja, minério, petróleo, farelo, carne de frango, café, açúcar, celulose, carne bovina e aviões. Então percebam que dos 10 itens, somente 2 itens são produtos, né, industrializados, que é a celulose e os aviões. O resto, tudo primário. A balança comercial: exportação em ascensão, muito por conta do agronegócio. O saldo sempre positivo e a importação em queda. Então é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Isso pode ser bom? Pode ser bom porque está entrando mais moeda forte do que saindo. Mas o que está oculto aqui é que nós não temos investido na nossa estrutura industrial. Uma vez que, né, como eu também já disse, nós não somos grandes produtores de máquinas. Nós somos um país industrializado, mas boa parte das máquinas que estão presentes nas nossas indústrias são máquinas importadas. Ok? Então, o assunto comércio está aqui tratado.
Rapidamente vamos para o item turismo. Um momentinho para tomar aquela aguinha para lubrificar a garganta. Então percebam que eu começo a nossa aula já com uma espécie de crítica, né? É um país, né? É o nosso delineamento territorial com um precipício. Então já mostra aqui uma crítica a essa atividade no nosso país, né? Então o Brasil, um país que se encaixa no grupo daqueles que têm alto potencial, né? Mas por uma série de fatores não é tão explorado ou não gera tanta riqueza assim. Por que que nós temos alto potencial? Primeiramente, porque nós temos uma riqueza ambiental, né, descomunal. Florestas, né, parques, né, ambientais nacionais, como Iguaçu, como Amazônia, né, como a Mata Atlântica, como o Cerrado, né, parques que vão ter uma riqueza de fauna e flora assustadora, né, apesar que a gente desmata, né, destrói. Litoral, nós temos mais de 4.000 quilômetros de litoral no nosso país. Nós temos eventos culturais que o mundo inteiro gosta, certo? Carnaval no Rio, Carnaval no Nordeste, Carnaval em São Paulo, né? Festas típicas, tradicionais no Nordeste, no Norte, no Sul do país, né? Como o Oktoberfest, que tem relação com a imigração alemã, né? Então, nós temos um altíssimo potencial, mas, infelizmente, né, nós representamos um número de um dígito no turismo internacional, como vocês viram em aulas passadas. Então, quais são as razões que explicam esse baixo número de turistas no Brasil? Ponto 1. Pouca publicidade e investimento em propaganda, né? Então, é necessário mais investimento, né? Talvez com a Olimpíada, ou principalmente com a Copa do Mundo, né? Foi com o Pan-Americano, mais pessoas puderam conhecer o nosso país e falar dele fora, certo? Ou, por exemplo, eu fui em Foz do Iguaçu, ele recebeu ele é uma das riquezas da humanidade, né? Considerado aí pela ONU. Então as pessoas querem conhecer. Isso vai atrair turistas. As pessoas vão comprar livros sobre isso, né? As pessoas vão, né, ter interesse em conhecer o lugar. Então, falta investimento em propaganda. Segundo ponto, burocracia, né? Como nós dissemos há pouco, a burocracia no Brasil ela mata, né? A dificuldade de você começar um negócio, talvez em contratar, né? Mas falta, sobretudo, infraestrutura no nosso país. Mais estradas, mais vias, mais informação, né? Que está atrelado ao ponto que a gente disse acima. Mais investimento em hotelaria, né? Certas áreas do nosso país, internet não funciona, telefonia celular não funciona. Olha a diferença, eu fui para o Peru, em Machu Picchu, e eu poderia fazer uma live lá de cima, né, de Machu Picchu. Por quê? Porque tinha, né, estrutura, né, tinha sinal de Wi-Fi, tinha sinal de celular, eu poderia fazer uma ligação internacional ali, ok? Dependendo do lugar no nosso país não funciona, né? Então falta uma imensidão de infraestrutura, né? Investimento em material humano, né? Em capacitação profissional, né? Então isso, e aí eu já trelo a questão da língua, né? Então nós teríamos na nossa educação um investimento maior no espanhol, porque vocês vão ver que os principais turistas do Brasil são nossos vizinhos. Então nós deveríamos falar mais espanhol. Só que o espanhol é uma língua, como vocês sabem,
né, como na cultura de vocês aí, uma língua secundária, uma língua que vocês ignoram, que não é vocês, todo mundo ignora, acha que é uma língua sem importância. Só que isso é uma grande ignorância do brasileiro, né? Nós temos dezenas de vizinhos e todos eles falam espanhol, ok? Então o espanhol é extremamente necessário, assim óbvio como o inglês, né? E a língua do futuro, que é o mandarim, que é o chinês. Então a gente sabe, né, que os turistas chineses graçam pelo mundo, estão pelo mundo. Então quem aprender o mandarim vai ter muitas oportunidades nesse nosso maravilhoso mundo competitivo. Chegando a dois pontos preocupantes no Brasil: violência, né? Não. Então você imagina aquele estrangeiro, aquele alemão, aquele estadunidense, né? Aquele japonês que pensa: nossa, tem muita coisa legal, mas eu não vou porque eu tenho medo. Eu posso ser assaltado, eu posso tomar uma bala perdida, certo? Ou eu não vou não porque o país está em polvorosa, né? Porque tem crise política, tá quase, né? No Rio de Janeiro existe uma guerra civil interminável. Então, essa imagem negativa do nosso país, ela é preponderante. Converso com algumas pessoas fora do nosso país e eles falam que a nossa imagem de 2013 para cá, né, ela só se aprofunda no poço, ok? Infelizmente, essa é a verdade. E o que nós estamos vivendo na pandemia, a relação do governo com o problema da pandemia está aprofundando, quer vocês acreditem ou não. É só vocês entrarem em jornais importantes do mundo. New York Times, Washington Post, Le Monde, La Repubblica da Itália, né? Le Monde francês, o Der Spiegel, o da Alemanha, né? Jornais ou jornais britânicos, vocês vão perceber isso. Outro ponto importante: poluição e descaso com o patrimônio histórico, cultural e ambiental. Então aqui nós em São Paulo, né, eu lembro que há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, você ia para a praia e você pegava o jornal para ver a qualidade da água. 70% das praias não tem qualidade de água, estão poluídas. Ou seja, se você nadar ali, você pode pegar, contrair uma doença, né, uma bactéria, sei lá, ficar enfermo. Então como que você vai explorar um item como esse, que é enorme no nosso país, né? Então como que as pessoas vão nadar em água poluída, certo? Então a poluição, ela é uma coisa que, né, inviabiliza o turismo, né? O descaso com o patrimônio histórico, né, o cultural, né, a não valorização da nossa cultura, né, o desmatamento, o descaso com a questão ambiental. Quanta gente tem vontade de praticar ecoturismo, mas não tem condição de praticar, né, porque não há informação ou porque nós estamos perdendo nossa riqueza florestal. Então, são coisas interessantes a se chamar a atenção. O nosso governo, isso foi retirado da apostila, mas na apostila ela foi colocada por conta das intenções do nosso governo, né, que tem um plano nacional de turismo, né, que pretende investir nessas coisas que eu disse: expansão de marketing, melhorar a rede hoteleira, a infraestrutura de portos, aeroportos, né, rodoviárias, que foi, né, melhorado para a Copa do Mundo, principalmente para a Olimpíada, capacitação de profissional, valorizar patrimônio histórico, cultural e ambiental, né, combater o tráfico de drogas, né, a prostituição. E aí é muito triste porque na Copa do Mundo e nas Olimpíadas notícias abordando isso saíram, né? As pessoas iam nos jogos de dia e iam atrás de prostituição à noite, né? Atrás de drogas à noite. Então, né, a exploração sexual foi gigantesca.
tanto na Copa do Mundo como na Olimpíada. Né, a gente sabe que muitos estrangeiros vêm, né, para explorar isso aqui. Então, né, moralmente ou representa um problema. Investimento e oferta de serviços de qualidade internacional, preços competitivos. Então, isso são promessas. E aqui sim, né, aquilo que eu disse. Quais são os principais turistas que vêm ao Brasil? Então vejam, ó, tirando os Estados Unidos, os 5 primeiros colocados são países da América do Sul: Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Depois França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha. Certo? Então vejam que eu vi, né, que só nas notícias da internet que só o Museu do Louvre tem mais turistas que o Brasil. Na Flórida vão mais turistas do que o Brasil. Na Disney, obviamente, vai mais turistas do que vem ao Brasil. E concluindo a nossa aula, um mapinha que mostra os atrativos turísticos, né? O litorâneo, o serrano, estâncias hidrominerais como Poços de Caldas, né? Históricos culturais, né? Cidades históricas como Tiradentes, Salvador, Missões e outros atrativos como ecoturismo, né? Que está bastante. E também, lógico, né, o turismo de negócios que cresce muito ano após ano. Tá certo? Então, essa foi nossa aula. Fechamos aqui a apostila 2, né, pensando o segundo ano, se mais para frente o terceiro ano também for assistir essa aula. Né? Um abraço grande e até mais.